Filipenses capítulo 1, a partir do versículo de número 12. Filipenses 1. Assim diz a palavra do Senhor. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todos comigo, 18. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Pai, fala conosco. Esse é o momento principal do culto. Culto na Unida é uma festa. Corais participam, a igreja louva, nós recebemos membros e isso toma tempo. E nós queremos dizer para o Senhor que nós não desprezamos o Senhor. O Senhor é o mais importante. E por isso o sermão aqui nesta igreja tem um lugar central, porque é o Senhor que fala conosco na tua palavra. É por isso que esse púlpito está onde está, dentro deste templo. Então, Deus, eu quero te pedir que na pregação dessa manhã, o teu nome, Pai, seja exaltado sobre todas as coisas. E eu quero te pedir, Deus, que o nome do Senhor Jesus Cristo seja levantado bem alto, para que teu povo, ao contemplá-lo, se quebrante, seja transformado, e que nessa manhã o Espírito Santo, enquanto a Escritura é exposta, sopre graça sobre o coração do teu povo, para que o teu povo, ó grande Deus, seja consolado por ti mesmo, e sendo consolado por ti, ó Deus, seja renovado, seja reavivado, seja fortalecido. Pai, temos visto do avivamento, ó Deus, ó Pai, do mover do Espírito, que está acontecendo lá em Asbury, no Kentucky, nos Estados Unidos. Senhor, move aqui no nosso meio também. Abre os céus e desce aqui também. Aquece o nosso peito. E por favor, Pai, por favor, nós não merecemos, mas por tua graça, deixa-nos conhecer-te mais. Essa é a nossa oração. Essa é a nossa petição. Esse é o nosso clamor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, queridos irmãos e irmãs. Há 2 semanas atrás, queridos irmãos e irmãs, nós fomos apresentados ao coração pastoral de Paulo. Vimos que ele é um homem tremendamente agradecido, cheio de alegria, focado no Evangelho do Senhor, com um coração extremamente amoroso, com a certeza inabalável da salvação que Deus nos deu, e sobre todas as coisas, um pastor que ora pelo seu rebanho. Depois de então, de apresentar o seu coração dilatado, a igreja de Filipos, que está preocupada com a sua prisão, Paulo escreve esse parágrafo maravilhoso da Escritura no qual nós vamos meditar. E Paulo quer dizer para esses filipenses que eles não precisam ficar desesperados por causa da prisão dele. Ele quer mostrar para eles que mesmo que haja sofrimento, que haja luta, que haja luto, que haja dor, mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida, o Senhor nos abençoa. E aqui por isso, o apóstolo Paulo nos chama nessa manhã a escancararmos as janelas da nossa mente e deixarmos bem abertos os portões do coração. Porque nesse texto o Senhor Jesus fala conosco. E aqui ele nos apresenta as bênçãos do sofrimento.
Todos nós sofremos, enfrentamos aflição deste lado de cá do céu. Pastor, a bênção para o cristão no sofrimento? Aleluia! Deus nos abençoa até no sofrimento. E o texto nos apresenta então as bênçãos do sofrimento. A primeira bênção do sofrimento que a palavra do Senhor nos apresenta nessa manhã é o consolo. Primeira bênção do sofrimento. Pastor, qual é a primeira bênção do sofrimento para nós nessa manhã? Consolo. Consolo. Vamos ler, irmãos e irmãs, versículo de número 12. Leiamos todos juntos. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído. Irmãos aí em Filipos, não fiquem desesperados. Muito obrigado pelo amor que vocês têm para comigo como pastor de vocês. Mas Deus não saiu do trono porque eu estou na cadeia. E eu quero deixar-lhes cientes. Quero que vocês conheçam bem que o que aconteceu comigo, o fato de eu ter sido preso lá em Jerusalém, lá em Cesareia, ter ficado 2 anos esperando para ser transferido para Roma, e agora estar aqui numa prisão domiciliar, amarrado a um soldado romano, talvez vocês pensem que isso é uma grande tragédia, mas eu quero dizer para vocês que é uma bênção. Tudo isso tem contribuído para o progresso, para o avanço do Evangelho. Paulo tem a consciência de que Deus é soberano. E ele então pode consolar os irmãos de Filipos, mesmo estando preso, porque ele sabe o que nós sabemos, o que ele fala sobre a nossa salvação. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A tragédia mais complexa que você vier a enfrentar, o momento mais difícil que você tiver na sua vida, ainda nesse momento o Senhor te ama tanto. A vontade dele para você será boa, perfeita e agradável. Ele vai usar esse momento para o seu próprio bem. Vai te fazer crescer espiritualmente. E vai abrir portas para que você seja uma bênção. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Nesse início de ano, irmãos, eu voltei a estudar profundamente a vida de Lutero. Eu sou um profundo admirador da vida desse reformador. E quando Lutero passa o ano de 1530, já com mais dos seus 40 anos, ele vive sofrimentos terríveis. A luta daquele homem é muito intensa. E ele escreve, queridos irmãos, quando escreve a sua teologia, dizendo que para que nós conheçamos mais as Escrituras, para que nós conheçamos mais a Deus, e para que nós, pastores, sejamos melhores teólogos, Deus tem 3 pontos extremamente importantes para a nossa vida. Lutero diz que esses 3 passos para que nós sejamos melhores teólogos, ele cita em latim, são oratio, meditatio e tentatio. Oratio, meditatio e tentatio. Pastor, o que é isso? Oração, estudo das Escrituras, meditação e tentação, que é traduzida como provação. Lutero diz que para que nós amadureçamos espiritualmente e sejamos melhores teólogos, nós temos que ser homens e mulheres de oração. Nós temos que meditar e estudar as Escrituras. Mas ele diz que a pedra de toque para o nosso crescimento espiritual é tentatio. E tentatio, no caso, é traduzido não como tentação, mas como provação. Lutero diz que Deus usa as provações, não só para que nós tenhamos um conhecimento intelectual da palavra, ou a compreendamos como ela deve ser interpretada, mas para que nós experimentemos na nossa vida na prática a doçura, a graça, a bondade, a amabilidade, o consolo, o trabalho do Espírito Santo nos nossos corações por meio da sua palavra. Então, quando ele sofria muito, ele dizia: Deus está me permitindo sofrer muito para que eu seja um teólogo melhor. Deus permite, irmãos e irmãs, que nós soframos muito para que nós sejamos cristãos mais maduros. Foi esse texto que nosso presbítero Osmar leu no momento de adoração. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a mesma consolação com a qual
nós somos contemplados por Deus. Deus nos permite passar pela angústia para que nós experimentemos o consolo dele, e então quando outros estiverem ao nosso lado e passarem pela angústia, nós estaremos aptos e habilitados por Deus para ser um instrumento de consolação na vida dessas pessoas. Então, por que Deus nos permite sofrer? Para que nós sejamos abençoados com o consolo do Pai, com o consolo do Filho e com a consolação do Espírito Santo. E para que nós sejamos preparados para sermos instrumentos de consolação nas mãos do Senhor, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Qual é a primeira bênção do sofrimento, igreja? Consolo. Pastor, que outra bênção o sofrimento tem para a nossa vida? O apóstolo nos apresenta aqui uma outra bênção do sofrimento, é a oportunidade. Que outra bênção o sofrimento traz para nós? Oportunidade. Vamos ler, irmãos e irmãs, versículo de número 13. 1, 2, 3, leamos todos juntos? Vamos lá? De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Irmãos, Paulo está numa prisão domiciliar, mas ele tem uma algema e na corrente dele está algemado a ele um soldado romano. E esses soldados são da guarda pretoriana. A guarda pretoriana são aqueles soldados romanos que vestiam de preto. Era a guarda de elite do Império Romano. Era a guarda da cidade de Roma e a guarda que protegia o imperador. E essa guarda foi designada para vigiar a Paulo na sua prisão domiciliar. Então, irmãos, eu imagino ali cada 8 horas um daqueles guardas trocando a escala. Então imagine comigo o Caius ali amarrado a Paulo 8 horas. Você acha que Paulo vai ficar calado? Paulo envenena a cabeça do Caius com o evangelho. Depois o Caio sai do turno dele e entra o Gaetanos. E o Gaetanos entra e Paulo fala para o Gaetanos sobre a maldade, a ira de Deus e o inferno. O Gaetanos fica desesperado e se pergunta como é que pode ser salvo. E Paulo prega Cristo para o Gaetanos. E quando você pensa que Paulo vai dormir, então está amarrado a Paulo naquela noite o Giovanni. E Giovanni chega ali e é amarrado a Paulo, e Paulo prega para o Giovanni que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Paulo enche aqueles homens com o evangelho de uma maneira tão poderosa, que ele diz aqui para nós, desse versículo de número 13, que as cadeias dele em Cristo, ou seja, que ele é preso por causa de Jesus, se tornaram conhecidas de toda, não foi de um, de dois, foi de toda a guarda pretoriana. E se você der uma olhada na carta mais adiante, Paulo vai falar que agora, por causa do ministério dele, já tem crente na casa do imperador. Ele diz: os irmãos da casa de César vos saúdam. Paulo está preso para pregar o evangelho para a elite romana. Nós precisamos entender que o sofrimento vem para trazer oportunidades de Deus para nós, para que nós sejamos uma bênção nas mãos de Cristo Jesus. Então, no lugar de ficar só lambendo as suas feridas aí e dizendo: ó vida, ó tristeza, ó azar, aproveite o seu sofrimento. Ele é uma oportunidade para que você testifique o quanto Deus te amou e que Ele deu o único Filho dele para morrer numa cruz e pagar os teus pecados. Irmãos, quando eu era pastor no Distrito Federal, eu fiquei impressionado com um irmão querido da igreja que contraiu um câncer violento. Ele não tinha tantas condições financeiras, mas a esposa trabalhava na UNB. E por causa do plano de saúde da esposa, ele ficou internado no HUB, numa área especial. E ele ficou alguns meses ali fazendo tratamento. No lugar de ficar se lamentando, de achar que era uma vítima, um pobrezinho, aquele irmão entendeu que a estada dele no Hospital Universitário de Brasília era a oportunidade de pregar o evangelho. Então chegava o auxiliar de enfermagem, ele falava de Jesus. Chegava o enfermeiro, ele falava de Jesus. Chegava o doutor ateu, ele falava de Jesus. E, irmãos, para a glória de Deus, depois que aquele irmão passou alguns meses no hospital, algumas daquelas pessoas receberam a Jesus como seu Salvador.
Ele estava sendo carcomido pelo câncer, mas o evangelho de Jesus não estava preso. É isso que Paulo está dizendo. Eu estou preso, mas o evangelho está mais solto do que nunca. E até a casa de César veio a converter-se a Cristo Jesus. Você já parou para pensar que esse sofrimento que você está enfrentando é uma oportunidade para você dar testemunho? É uma oportunidade para você mostrar para o mundo inteiro como é que crente reage no meio do sofrimento? Nós temos enfrentado momentos de grande luta e dor nessa igreja, irmãos. Muita gente faleceu do fim do ano até agora. E é impressionante quando você vai nos velórios de famílias cristãs. Há sofrimento, há dor, há lágrima. Mas não há desespero. Sabe por quê? Porque nós sabemos que a morte para nós não é um adeus. A morte para nós é só até logo. Nós vamos nos ver de novo. Nós vamos nos encontrar com Jesus. Nós vamos passar a eternidade na presença do Senhor. Então entenda que o seu sofrimento é uma oportunidade. Pense, invente, seja crente, inteligente. Meu Deus, como é que eu posso aproveitar essa dificuldade para glorificar teu nome? Isso é uma bênção. Deus coloca esse sofrimento na sua vida para que você se levante e pregue o evangelho e faça toda a diferença para a honra e para a glória do nome de Jesus. Eu já vi pessoas, amados irmãos, que passam por sofrimento, perdem um filho numa situação difícil, de repente abrem uma ONG para lutar pelas crianças que tinham a mesma enfermidade que o filho tinha. Deus usou o sofrimento para ser um instrumento para mudar a vida de outras pessoas. Não permita que o seu sofrimento seja vão. Aproveite o seu sofrimento como oportunidade para testemunhar do grande amor de Deus e das bênçãos que Jesus tem te dado. Que Deus te use, que você use as suas oportunidades, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Você tem entendido que o sofrimento é uma bênção na sua vida? Pastor, não tinha entendido até agora. Que bênção que você veio nessa manhã. Deus trouxe você aqui para você entender que na vida do crente, até o sofrimento é uma bênção. Pastor, e que bênçãos o sofrimento me traz? Primeira bênção, consolo. Segunda, oportunidade. Mas terceira bênção que o texto nos apresenta é o estímulo. Terceira bênção que o sofrimento traz para mim e para você como crente é o estímulo. Amém? Fala para o seu irmão, bom dia. Fala para ele, bom dia, cumprimenta ele. Fala para ele, acorda, irmão! Que Deus te anime! Em nome de Jesus! Amém! Estímulo, irmão, é isso aí. Anime seu irmão, louvado seja Deus. Vamos ler aqui, irmãos. Nós vamos ler agora o versículo de número 14. Eu vou ler uma parte do 15 e depois vocês o 16. Todos juntos o 14. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Final do versículo 15 diz que esses irmãos fazem isso de boa vontade. Vocês leiam para mim o 16, por favor. Terceira bênção do sofrimento que o texto nos apresenta é o estímulo. Paulo conta para nós que muitos irmãos que estavam morrendo de medo, porque ser cristão aqueles dias é perigoso. Então imagina os irmãos tremendo de medo, com medo de serem presos por César. Paulo aqui, o grande pregador, o teólogo do cristianismo, está preso. Todo mundo morrendo de medo de testemunhar. Será que nós vamos ser assassinados? Será que haverá uma grande perseguição contra a igreja? E aí eles viram Paulo preso. E o evangelho não estava preso. E eles viram Paulo preso, e Paulo recebe em casa os crentes e os não crentes, e um montão de gente começou a ser convertida. Então a igreja falou, Paulo até preso está pregando o evangelho. Nós que estamos soltos, também podemos pregar. É isso que eles fizeram, irmãos. E graças a Deus, foi a maioria dos irmãos. Não foi só um grupinho, não.
Às vezes você acha, não, é só um grupinho na igreja. Tem gente que vem com umas estatísticas furadas aí, só 10% dos crentes têm dom de evangelista. Como é que você sabe disso? Você é o Espírito Santo por acaso? O texto diz, a maioria dos irmãos estimulados pelo Senhor por minhas algemas, porque eu estou preso e estou pregando o evangelho, ousam agora falar com mais desassombro a palavra de Deus. A prisão de Paulo não abençoou somente a vida dele, mas encheu a igreja de Jesus de intrepidez para pregar o evangelho de Jesus. E ele conta para nós que esses irmãos, no final do versículo 15, fizeram isso de livre e espontânea vontade. Paulo não chamou os presbíteros da igreja de Roma e deu uma prensa dos presbíteros na junta diaconal e falou assim, eu estou preso, estou pregando o evangelho e vocês soltos não fazem nada. Ele não precisou fazer isso. O povo viu o que Deus estava fazendo na igreja dele e de boa vontade, voluntariamente, começou a pregar o evangelho. E aí ele diz que esses irmãos fizeram isso por amor a Deus, por amor aos perdidos e por amor ao apóstolo que tinha como missão pregar o evangelho. Ele diz para nós que eles fizeram isso por amor, sabendo que eu estou incumbido da defesa do evangelho. Que bênção maravilhosa, irmãos! É quando o nosso testemunho é estímulo para a vida da igreja. É quando as pessoas nos veem dando testemunho, às vezes sofrendo, enfrentando lutas, mas permanecemos fiéis. As pessoas olham para nós e dizem, se ele anda com Jesus no sofrimento e é uma bênção nas mãos de Jesus, eu também posso andar e eu também posso dar fruto no sofrimento. O sofrimento estimula aqueles que veem o nosso testemunho a caminharem firmes com Jesus. Irmãos, nós vivemos isso de maneira muito impactante em Santiago. No auge, quando nós estivemos ali em 2007, nós chegamos a ser 10 pastores de famílias da IPB, revitalizando 6 igrejas no Chile, plantando 5, organizando um seminário. Mas a igreja chilena, há décadas, não tinha vocação pastoral. Só tinha pastores mais velhos. Então, o pastor mais novo que havia no Chile já estava na faixa dos 50 anos. E os jovens não contemplavam a possibilidade de sair do colégio e ir para um seminário teológico, se preparar para o ministério, ou fazer uma faculdade e logo em seguida irem para o seminário teológico. Para eles não era uma possibilidade factível. E quando Deus, da sua soberania, nos leva um grupo de pastores jovens para pregar no Chile, irmãos, Deus começou um movimento. Nós pregávamos quase todo fim de semana, de norte a sul do Chile, em congressos de jovens. E os irmãos chilenos foram muito sábios, eles são muito bons em planejamento. Eles criaram 2 comissões enquanto nós estávamos ali no presbitério, no sínodo. A comissão de plantação de igrejas e a comissão de vocações ministeriais e pastorais. Me deixaram como relator, num primeiro momento, da comissão de vocações. Então nós viajávamos fazendo campanha com jovens do norte a sul do Chile para despertar os jovens para servir ao Senhor. E houve um retiro que nós fizemos, chamado Jovens com Propósito. E houve uma noite, aquela noite foi uma noite cheia da graça de Deus, em que o Espírito Santo visitou alguém que pregava a palavra ali. E depois que o pregador terminou, os jovens foram à frente no apelo, movidos pelo Senhor, e ficaram como em Asbury 2h30 louvando ao Senhor sem parar. Naquele dia, Deus chamou 8 moços para o sagrado ministério. A minha maior alegria foi escutar um jovem que hoje é um distinto pastor presbiteriano, uma autoridade no sul do Chile, na cidade de Concepción, se levantar e disse, "Yo me llamo, habló su nombre, tenho 14 anos e Deus está me chamando para o sagrado ministério." E esse moço é um pastor fiel a Jesus, até os dias de hoje. Deus usou. Nós estávamos longe de casa, irmãos. Ficávamos mais de anos sem ver nossos pais, longe das pessoas que amávamos. Mas Deus usou aquele testemunho de jovens missionários que deixaram sua terra para inflamar o coração daqueles jovens. Mais de 15 irmãos foram formados no seminário naquela época. E Deus trouxe um despertamento para aquela igreja. Nosso testemunho tem que ser estímulo. Mesmo no sofrimento, irmãos, mantenhamos-nos fiéis e preguemos o Evangelho, para que muita gente ame o Senhor. Pregue o Evangelho do Senhor. Saia do marasmo. Eu tenho orado a Deus por isso na minha vida, sabe, irmãos? Eu falo, Senhor, faz de mim um instrumento de despertamento.
Faz de mim um instrumento de reavivamento espiritual. Eu quero desafiar você a orar assim. Senhor, faz de mim, Senhor, um instrumento de pregar a Tua palavra. E de repente, quando pregar a Tua palavra, o Senhor chamar homens para o ministério. O Senhor chamar mulheres para a obra missionária. Me usa como um mobilizador para a glória do Teu nome. Eu tenho pedido isso. Senhor, me deixa treinar pastores. Me deixa treinar a futura geração do ministério. Me deixa, Deus, ser referencial para a glória do Teu nome, para a honra e glória do Senhor Jesus. E Deus, por sua misericórdia, apesar de eu não ser nada, tem dado isso, irmãos. E se Deus dá um pecador miserável como a mim, pode dar a você. A sua vida pode fazer toda a diferença. Eu quero perguntar para você, se você tombar hoje, que diferença você fez? Lá no seu trabalho, as pessoas veem Jesus na sua vida. Lá no seu trabalho, elas se sentem estimuladas a servir ao Senhor pelo seu testemunho, mesmo no meio do sofrimento. Os jovens que estão ao seu redor, os adolescentes, as crianças, elas sentem desejo de servir ao Senhor e pregar o Evangelho. Porque você é uma bênção e continua firme, mesmo nos momentos mais difíceis. Irmãos, qual é o legado que nós vamos deixar para esse mundo? Nós podemos dar e devemos dar o melhor estudo para os nossos filhos, para que eles sejam uma bênção nesse mundo. Nós podemos deixar, inclusive, finanças. Pastor é mais difícil, né? Mas você pode deixar riquezas para o seu filho. Mas eu quero dizer para você que a maior herança que você pode deixar para o seu filho é a bênção de Deus. Um dos textos que eu mais amo no Antigo Testamento, ele diz assim: no ano em que Abraão morreu, Deus abençoou Isaque, que habitou junto ao poço de Beer-Lahai-Roi, que significa, Deus está vivo, e Ele está olhando para mim. Eu oro, irmão, para que no dia em que Roster morra, Deus abençoe Davi. Amém, meu filho? Isabelle, Daniel. A maior herança que nós podemos deixar para os nossos filhos, para a igreja de Cristo Jesus, é o testemunho de uma vida de bênção, na presença do Senhor. Que testemunho você vai deixar para os seus filhos? Que testemunho você vai deixar para a sua família? Que Deus nos dê a bênção de sermos instrumento, para que mesmo no meio do sofrimento, muitos sejam estimulados a fazer a obra de Deus. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém! Quem quer ser abençoado, diga amém. Amém, eu também quero. Pastor, existe mais alguma bênção que o sofrimento possa trazer para nós? Sim, irmãos. A última bênção do sofrimento que o texto nos apresenta é a alegria. Não estou entendendo nada, reverendo. Calma aí, você vai entender. Pastor, qual é a última bênção do sofrimento que o texto nos apresenta? Alegria. Você poderia me dizer que você é um cristão cheio do Espírito Santo? Você poderia me dizer que você está cheio da alegria de Deus? Essa alegria que Paulo nos apresenta aqui, santo povo de Deus, é uma alegria ultra circunstancial. É a alegria de quem está preso e ainda é perseguido e ainda tem que aguentar a pirraça dos outros. Ele conta para nós, no versículo de número 15, que alguns, a maioria, graças a Deus, a maioria, louvado seja Deus, proclamava o Evangelho com as melhores intenções. Mas existem alguns, sempre tem que ter alguns que querem dar trabalho, né? Ele fala para nós no versículo 15, alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja. Fala assim, pessoal, tem gente com inveja de mim. Deus está me usando, e aí é o seguinte, eu estou aqui preso, agora estão dizendo, você está preso, agora nós vamos ganhar mais alma que você. Você fala, pastor, isso não acontece no meio do povo de Deus. Será? Paulo está dizendo que acontece. Alguns pregavam porque tinham inveja dele. Outros por porfia, está vendo, seu bobão? Você está aí preso, e agora você não pode fazer nada, nós vamos dar mais resultado que você.
tem gente que gosta de arrumar encrenca. Porfia é briga, encrenca, pirraça. Paulo diz que tem gente que faz de boa vontade. Mas ele conta para nós que esses que querem dar trabalho, diz aqui no versículo 17, aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia. Irmão, a palavra grega que é usada para discórdia significa facção. Tem gente que gosta de ficar fazendo divisãozinha. É por isso que aqui nessa igreja todos os ministérios são importantes. Não existem pequenos reinos dentro da Unida. Não existe um reino de tal ministério, um reino de tal ministério, de tal ministério, e o meu é mais importante. Quando a gente vai fazer o calendário da igreja aqui, a gente estimula os líderes do ministério, às vezes, a renunciarem suas programações para priorizar os dos outros. Para demonstrar que nós todos servimos a Jesus e a igreja. Todos os ministérios estão dentro do guarda-chuva da igreja de Cristo. O que importa é a igreja. E o que importa é Jesus sobre a igreja. Nós servimos para a glória de Deus e para o bem da igreja. Não é para termos o nosso nicho de poder. E aqui nós mandamos e ninguém tasca. Nada disso. Paulo diz que, infelizmente, na época dele tinha isso. Ele disse que aquelas pessoas faziam isso insinceramente. Elas não pregavam o evangelho por sinceridade, é porque queriam brigar com ele. E ele diz aqui, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Eles querem me fazer, quer que eu fique triste. Quer dizer, está vendo? Você não é isso tudo, não. Estão dizendo aí que você é Paulo, plantador de igreja, teólogo, ó. Você não é nada não, sujeito. Você é qualquer um. Nós aqui que estamos arrebentados. Anda na linha, senão você vai ficar nessa cadeia a vida inteira. E a reação de Paulo, irmãos, é espetacular. Meu professor, quero aprender com ele cada dia. Vamos ler comigo o versículo 18, como é que ele reage? Todavia que me importa, uma vez que Cristo... Sabe o que fala? Paulo fala, eu não estou nem aí! Estou nem aí que me importa. Hein? Não fosse usar a linguagem da juventude desviada hoje, Paulo assim, estou dando beijinho no ombro. Eu não estou nem aí! É isso que ele fala. Uma vez que Cristo está sendo pregado, se estão pregando Cristo, Deus vai julgar a motivação e vai tratar com essas pessoas. Eu não estou nem aí, Paulo fala. Se eles estivessem pregando heresia e tivesse contra a palavra de Deus, Paulo diz, eu iria para cima. Mas como Cristo é quem está sendo pregado de qualquer modo, quer por pretexto, intenções erradas, quer por uma motivação sincera, Paulo fala, irmãos, com isso, porque Cristo está sendo pregado, eu me regozijo. A palavra usada para regozijo aqui no grego significa saltando de alegria. É a palavra que dá nome à capital do Egito hoje, Cairo. Significa saltar de alegria. Eu estou pulando de alegria, porque Jesus está sendo pregado, mesmo que eu esteja preso, e mesmo que gente queira me provocar, eu não estou nem aí, eu quero ver o nome de Jesus exaltado. E ele diz para vocês, não ter dúvida, eu vou repetir, sim, sempre eu vou me alegrar. Sempre eu me regozijarei. Que bênção, irmãos, maravilhosa. É importante, irmãos, que a nossa alegria esteja centrada em Cristo. Porque senão, meu irmão, você vai arrumar briga com todo mundo. Alguém olha feio para você, aí você olha feio de volta. Aí a pessoa... Aí você... O povo de Deus não é cachorro, não, irmão. Para ficar latindo um para o outro. Para ficar se mordendo por bobeira. Porque não fez minha vontade, porque fez minha vontade. Não importa a vontade minha nem de ninguém, importa a vontade de Cristo. Importa agradar a Deus. Nós temos que entender que Cristo morreu por nós. E nós estamos todos juntos no mesmo barco. Nós estamos indo para o céu. E importa exaltar a Jesus. E levantar o Evangelho. E pregar a palavra de Deus.
Para amadurecer espiritualmente, irmãos, nós temos que passar por cima de nós mesmos. Até as melhores pessoas, irmãos, têm dias ruins. E tem dia que você tem que ser firme, não tem jeito, quando passa da linha demais. Mas tem dia que é melhor você fingir que não ouviu, porque senão você não convive com ninguém. Charles Spurgeon dizia algo maravilhoso. Eu tenho vários seminaristas amados aqui nessa manhã, alguns aqui embaixo, outros na galeria. Spurgeon dizia o seguinte, conselho para vocês, para dar certo no pastorado. Ele dizia que todo pastor tem que ter um olho cego e um ouvido surdo. Porque se você for olhar tudo que estão tramando contra você, você não vai avançar. Se você for ouvir tudo que estão falando de você, você vai se entristecer e vai se deprimir. Então é o seguinte, escolha ter um olho cego e um ouvido surdo. Para continuar olhando para Jesus com o olho que tem. E para ouvir a palavra com o ouvido que você tem. Para seguir adiante. Para fazer a obra de Deus. Para ser uma bênção. Deixa de mimimi. Ah, fulano falou isso de mim. Fala assim, ó, fulano não sabe da missa metade. Ele não sabe o que vai no meu coração. Ele só falou de um aspecto exterior. No coração nós somos muito piores. Então, se um dia alguém saiu da linha, abençoa essa pessoa, ora por ela, finge que não ouviu. Se passar da linha demais, aí a gente tem que tomar providência. Mas todo mundo pode ter um dia ruim, né? Nós precisamos ser misericordiosos uns com os outros. Amém, meus irmãos? Amém, meu irmão? Ó, quando você aponta um para o seu irmão, tem 3 apontando para você aqui para trás. E outro apontando para Deus, dizendo que ele é testemunha. Fica ligado. Amém? Amém? Que a sua alegria esteja em Cristo Jesus, todos os dias da sua vida. Ao final dessa mensagem, eu quero lhe perguntar, como você tem interpretado o sofrimento que Deus permite que esteja na sua vida? Você está reclamando o tempo todo? Você está murmurando demais? Você está chutando a canela dos pobres, dos cachorros que você está encontrando em tudo que é esquina? Você só vive na auto-vitimização? Preste atenção, Deus amou você. Você pode estar sofrendo e talvez o seu sofrimento seja muito intenso, eu não quero desfazer dele. Mas nenhum sofrimento que você tenha neste mundo se compara ao sofrimento que o Filho de Deus teve ao vir a este mundo e ao morrer na cruz por você. Cristo recebeu a ira do Deus eterno no seu lugar. O que um pecador impenitente sofrerá eternamente no inferno, Jesus sofreu na cruz. Ele, sendo Deus, renunciou à glória e veio a este mundo e se fez um de nós, sem deixar de ser Deus. Foi cravado na cruz, no meu lugar. Foi quebrado por mim. Havia uma música no Chile que dizia: foi moído por meus pecados, foi ferido por minha rebelião. O castigo da minha paz caiu sobre ele, e por suas chagas sarei. Foi moído por meus pecados, foi ferido por minha rebelião. O castigo da minha paz caiu sobre ele, e por suas chagas sarei. Jesus me ama, Jesus ama você. Ele morreu por nós. Ele sofreu para nos dar a vida eterna. O sofrimento do Senhor não foi vão. Arrependa-se dos seus pecados nesta manhã e entregue-se totalmente a Cristo Jesus como seu único Senhor e Salvador. Então, vazio de você e cheio dele, você poderá entender que o sofrimento pode ser uma grande bênção. A bênção do sofrimento é a bênção do consolo, da oportunidade, do estímulo e da alegria em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, tanto no sofrimento como no dia da tranquilidade. Em nome de Jesus, amém.